Olá, pessoal! Começar mais uma aula, certo? Energia. Começar mais uma aula de cálculo 1. Agora a gente vai entrar em outros conteúdos. Matéria nova. Hoje a gente vai ver a regra da cadeia e nós vamos ver a derivadas de funções trigonométricas. Esse conteúdo está lá no nosso livro, página 175, a parte da regra da cadeia, página 191, a parte derivadas de funções trigonométricas. Então, vamos lá começar a nossa matéria da aula de hoje. Lembrando que essa gravação é apenas para uso nosso, não compartilhem com outros colegas, mesmo que estejam fazendo disciplina de cálculo 1 com outro professor. Isso aqui é só para uso nosso, certo? Não compartilhem. E lembrando também que aqui eu estou gravando sem nenhum estudo profissional. Então pode ter barulhos como avião passando, moto passando, cachorro latindo, criança chorando, coisas que acontecem no dia a dia. Certo, pessoal? Espero que vocês gostem da aula. Vamos lá dar início à nossa aula de hoje. Então vamos começar com a regra da cadeia. A regra da cadeia diz o seguinte: seja uma função f definida de um certo conjunto x para os reais, uma função g definida de um certo conjunto y para os reais. Detalhe, eu quero a imagem da função f contida no domínio da função g. Tudo bem? Então, x vai ser um elemento do domínio da f, u vai ser um elemento do domínio da função g, ou seja, f de x a gente vai dizer que é u, f de x é igual a u, e g de u é igual a y. Então, cuidado que a gente está trabalhando com duas funções com domínios e imagem distintos, tudo bem? Se existir a derivada da f com relação a x, que seria a derivada de u com relação a x, e se existir a derivada da função g com relação a u, ou seja, a derivada de y com relação a u, então a função composta g de f de x, ela vai ser a derivada dela vai ser dada da seguinte forma. A ideia é a seguinte: eu quero derivar uma função composta, g de f de x. Você vai calcular, no caso seria a derivada de y com relação a x. Você vai calcular a derivada de y com relação a u, que seria a derivada da função g dentro da variável u, e vai multiplicar isso pela derivada da u com relação a x. Então, para a gente ter uma noção de como seria isso aqui, usando aquela linguagem do f' e g', seria g' de u vezes f' de x. É como se eu tivesse uma função dentro da outra. Então, eu vou derivar de fora com relação à variável de dentro, vezes a derivada da função de dentro. A ideia é essa. Deixa eu explicar mais ou menos o que é que está ocorrendo. Para quem está meio perdido, olha como é que acontece uma função composta. Eu tenho uma função f que está definida de um conjunto x para o conjunto dos números reais. Esse conjuntão aqui é o conjunto dos números reais. Sendo que a imagem da função f seria esse conjunto y aqui, ó. Cada valor x está sendo levado para um valor u nessa imagem. E a minha função g, ela vai pegar um valor u e levar para o conjunto dos reais para um certo valor y. O que é que eu quero? Eu quero uma função composta, uma função que leve as duas direto. O x direto lá para o y. Só um minutinho. O x levando direto lá para o valor do y. Qual é a função que vai fazer isso? É a função g da f de x. Então, aqui é uma nova função que vai levar logo o valor de x lá para o y no final, sem ter que passar por nenhum intermediário. Essa função ela vai ser derivável se a f for derivável, se der para derivar a f, e der para derivar a g, do jeito que elas estão lá. E a derivada delas é dada pelaquela fórmula que a gente mostrou. Como é que fica aquela fórmula quando a gente vai aplicar? Olha só. Eu tenho aqui no item A, f de x igual a x ao quadrado, menos 5x mais 6, tudo isso ao quadrado. E eu quero calcular essa derivada. A ideia de aplicar a regra da cadeia é a seguinte. Você está vendo uma função, e essa função todinha está elevada ao quadrado. É como se eu tivesse isso tudo aqui, sendo a minha função u. Então, eu vou fazer o seguinte, faça
u igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, como é que fica a aplicação da regra da cadeia? A minha função f de x eu não estou derivando ainda, É como se fosse u ao quadrado. Tudo aquilo que está dentro do parênteses eu chamei de u. Então, ficaria u ao quadrado. Na hora que eu vou derivar, eu vou ter f' de x, vai ficar igual ao seguinte. Quem é a derivada de u ao quadrado? A gente viu que a regra de potência para a derivada, esse 2 multiplicando, fica 2 vezes u elevado a 2 menos 1. Não foi isso? Foi o que nós vimos. A diferença é que agora a gente não tem essa variável. A minha derivada não é com relação a esse u. A minha derivada é com relação a x. Então, nesse momento que eu faço essa mudança de variável, eu tenho que acrescentar a derivada do que eu chamei de u. Eu vou chamar aqui de u'. É a derivada daquele camarada. Então, além de aplicar a regra da potência, eu tenho que aplicar a derivada daquele camarada ali que eu chamei de u. Então, a derivada dessa função f, isso aqui é uma aplicação da regra da cadeia. Vai ficar 2 vezes, quem é o meu u? X ao quadrado menos 5x mais 6. Eu substituí no lugar do u o que eu já tinha chamado de u, certo? Elevado a 2 menos 1 seria isso aqui, elevado a 1. Quem vai ser o linha? Você pode calcular aqui logo, ou então você pode calcular aqui em cima. Fazendo u igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, aqui em cima, ó, quem vai ser o linha? É a derivada desse u com relação a x. Derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de menos 5x seria menos 5. Derivada de 6 é constante, é 0. Então, aqui vai ficar 2x menos 5. Pronto. Que eu poderia, no máximo, multiplicar esses termos para desenvolver eles. Deixar a minha função derivada mais explícita. Minha derivada seria 2x ao quadrado menos 10x mais 12 vezes 2x menos 5. A minha derivada da função f vai ser, multiplicando aqui todos os termos, eu vou ter 2x ao quadrado vezes 2x dá 4x ao cubo. Eu estou multiplicando aqui, ó. Todo mundo desse primeiro parênteses eu estou multiplicando com o segundo parênteses. Tudo bem? Vai ficar 2x ao quadrado vezes 2x dá 4x ao cubo. 2x ao quadrado menos 5, quando eu multiplicar, vai ficar menos 2 vezes 5 é 10, x ao quadrado. Agora vamos para o menos 10x. Menos 10x vezes 2x fica menos 20x ao quadrado. Menos 10x vezes menos 5 fica mais, menos com menos mais, não faz o que vocês aprenderam, 50x. 12 vezes 2x, agora com 12. 12 vezes 2x dá 24x. 12 vezes menos 5 fica menos 60. Então, eu posso escrever a minha derivada da função f de x como sendo 4x ao cubo menos 30x ao quadrado mais 50 mais 24 dá 74x menos 60. Essa é a derivada da função f. Vamos ver aqui outro exemplo, item B. Eu quero calcular a derivada da função h de t. H de t, não é x não, é t, viu? H de t. Como é que eu vou calcular essa derivada? Repare que aí nós temos um quociente, tudo isso é elevado a um expoente. Então eu vou chamar esse quociente, tudo que está dentro do parênteses, eu vou chamar de u. Então vai ficar t faça t mais 1 sobre t menos 2. Isso aqui vai ser igual a u. Deixa eu colocar u primeiro. U igual a t mais 1 dividido por t menos 2. Então, é como se a minha função h de t ela vai ser igual a u elevado a 6. Tudo isso aqui é uma função só. Tudo dentro do parênteses é uma função só. Eu chamei de u. E agora virou uma função com outra função. U elevado a 6. Isso é que caracteriza a regra da cadeia. Uma função dentro de outra.
essa função u, que é um quociente, dentro da função potência de 6. Então, a minha derivada, eu não derivei ainda, eu só fiz substituir. Vou derivar agora. Quem vai ser a derivada da função h de t? Aqui eu vou aplicar a regra da potência do jeito que eu aprendi. O 6 desce multiplicando, vezes u elevado a 6 menos 1. Tudo isso vezes, agora eu tenho que botar a derivada da função u. Essa derivada da função u eu posso calcular aqui no cantinho, depois só colocar ali naquela expressão. Quem seria a derivada dessa função u? Aqui eu vou ter que aplicar a regra do quociente. Então, a derivada da função u vai ser quem? Como foi que nós vimos na aula anterior? Eu tenho uma função que é um quociente. Derivada da primeira, vou armar aqui a continha. T mais 1, eu vou ter que derivar. Vezes a segunda, que é t menos 2. Menos a primeira, que é t mais 1. Multiplicado pela derivada da segunda, que é t menos 2. Acho que não vai caber, deixa eu organizar aqui para caber todo mundo. É bom que a gente repete, é bom que vai fixando. Quem vai ser a derivada dessa função u? É a derivada da primeira, t mais 1, vezes a segunda, que é t menos 2, menos a primeira, que é t mais 1, vezes a derivada da segunda, que é a derivada de t menos 2. Vou botar a linha aqui para dizer que eu ainda vou derivar. Tudo isso dividido pela segunda ao quadrado, t menos 2 ao quadrado. Então isso aqui vai ficar, quem vai ser esse u'? Derivada de t mais 1, derivada de t vai ser 1. Derivada de 1 é 0. Então isso aqui vai dar 1 vezes t menos 2. Vai dar t menos 2. Menos derivada de t... Desculpa. Derivada de t menos 2 vezes t mais 1. Olha, só a derivada de t menos 2, a derivada de t vai dar 1. Derivada de menos 2 é 0. Então isso aqui, todo esse parênteses vai dar 1. Certo? Para quem está meio perdido, só derivar esse camarada aqui com relação a t. Essa derivada aqui vai dar 1. Essa outra derivada aqui também vai dar 1. Então fica 1 vezes t menos 2, menos, aí do outro lado vai ficar 1 vezes t mais 1. Tudo isso dividido por t menos 2 ao quadrado. Então a gente pode aqui eliminar esse parênteses em cima, vai ficar u' é igual a t menos 2 menos t menos com mais menos 1, dividido por t menos 2 ao quadrado. Posso ainda ajeitar isso, t menos t dá 0, então fica u' é igual a menos 3 sobre t menos 2 ao quadrado. Agora que eu sei quanto é que vale o u', já bem organizadinho, menorzinho, é só substituir ali. Quem vai ser a galinha de t? A galinha. H. A derivada h da variável t vai ser 6 vezes, quem é a função u? T mais 1 sobre t menos 2. Tudo isso elevado a 6 menos 1 fica 5. Vezes o que a gente acabou de calcular agora, que é o u', que é menos 3 sobre t menos 2. Vou colocar isso aqui entre colchete, porque ali embaixo está o quadrado. Posso até desenvolver aquele quadrado, se você quiser você pode. Ali vai ficar o quadrado primeiro, fica t ao quadrado, menos 2 vezes 2 dá 4 vezes t, mais o quadrado do segundo, que é 4. Pronto. Aí você vai ter que levar a quinta potência, não precisa, pode deixar assim que já está resolvido pra gente. Tudo bem? Então, voltando aqui bem rapidinho para vocês copiarem, tá aqui o item A. Quem não copiou, dá uma pausazinha. Copia aí. E aqui o item B, que é a função h de t. Tudo bem? É um 6. Vamos lá para o próximo exemplo. Deixa eu preparar aqui. Letra C. Essa aqui é mais elaborada. Repare que a função que nós temos agora, ela é uma função produto. Ela multiplica um polinômio com outro polinômio elevado a uma potência. Então, eu estou misturando tudo aqui, certo? Então, para derivar essa função y, a nossa função y', nós vamos ter que fazer o quê?
é a derivada da primeira, regra do produto, certo? Derivada da primeira, eu vou só arrumar aqui as derivadas. Então vai ficar 4x ao quadrado menos 5x, a gente vai derivar isso aqui ainda, vezes a segunda função, que é x ao cubo mais 7x ao quadrado menos 1, tudo isso ao cubo. Regra do produto, aí eu vou somar mais a primeira função que aparece, que é 4x ao quadrado menos 5x, vezes a derivada da segunda. Olha o que é que nós temos. Nós temos que derivar x ao cubo mais 7x ao quadrado menos 1, tudo isso ao cubo. A gente vai derivar isso aí. Deixa eu organizar aqui mais um pouquinho. Menos 1, tudo isso ao cubo. Nós vamos derivar, usando a regra, pelo visto aqui, regra da cadeia, né? Vamos ver como é que vai ficar isso. Então, nós vamos ter essa minha função y. Quando eu derivar, y', será derivada do que tem aqui nesse parênteses, derivada de 4x ao quadrado. Vamos ver se a gente consegue fazer mais rapidinho. Vai ficar 8x. Menos derivada de 5x, vai ficar menos 5. Fecha aqui o parênteses, está aqui a primeira. Vezes x ao cubo mais 7x ao quadrado menos 1, tudo isso ao cubo. Só fiz repetir a outra parte. Mas, vou continuar repetindo, 4x ao quadrado menos 5x vezes. Agora nós vamos aplicar a regra da cadeia. Então você pode ir separado lá no seu rascunho, escrever bem direitinho quem é o u e quem vai ser a derivada de u. Eu vou separar aqui, eu vou tentar economizar um pouco de espaço. Esse camarada aqui para mim, tudo que tem dentro do parênteses, eu vou chamar de u. É como se eu estivesse vendo a questão sendo u elevado ao cubo. Tudo bem? Tudo que tem ali é u. Então a minha questão, tudo que tem dentro do meu parênteses, vamos ver se não fica confuso aqui, ó. Se eu olhar para tudo que tem dentro do colchete, é como se fosse u ao cubo. O meu u é só o que está dentro do parêntese. Tudo que tem aqui dentro do parêntese é o meu u. Então vai ficar... Quem é a derivada de u elevado ao cubo? É u elevado ao cubo. Seria 3 vezes u elevado ao quadrado. Só que eu já vou colocar logo quem é esse u que eu estou chamando. Então vai ficar x ao cubo mais 7x ao quadrado menos 1. Então, derivada de u ao cubo é 3, o 3 décimo multiplicando, vezes o u elevado a 3 menos 1, que é 2. Tudo isso vezes a derivada desse u. Então, eu tenho que derivar todo esse... É a regra da cadeia, que nós vimos agora há pouco. Quem vai ser a derivada desse u? A derivada de x ao cubo vai ser 3x ao quadrado, mais a derivada de 7x ao quadrado, o 2 décimo multiplicando, fica 7 vezes 2, 14. Diminui um valor no expoente, 14x. Derivada de menos 1 é constante, essa derivada vai dar 0. Acabou aqui. Então, se você quiser organizar aí, organize. Se quiser botar entre parênteses, se quiser colocar alguém em evidência, eu acho que para ficar um pouco mais organizado, nós podemos colocar quem em evidência. Todo esse camarada aqui, ó. Aqui está esse camarada ao cubo e aqui está ele ao quadrado. Posso colocar ele em evidência. Ficaria x ao cubo mais 7x ao quadrado menos 1. Só que eu vou colocar ele ao quadrado, que é o menor expoente. Tudo isso que multiplica vai ficar 8x menos 5 vezes... Não era ao cubo? Ao quadrado eu botei em evidência. Vai ficar aqui dentro x ao cubo mais 7x ao quadrado menos 1, que é o que está faltando. Isso aqui mais... Aí a outra parte todinha eu vou colocar aqui, sendo que eu coloquei x ao cubo mais 7x ao quadrado menos 1. Tudo isso ao quadrado eu botei em evidência. Então vai ficar o restante, que seria o 3, que seria o 4x ao quadrado menos 5x. Eu só fiz botar o 3 antes, viu? Botei o número primeiro. E depois o 3x ao quadrado mais 14x. Então, se você quiser multiplicar aí, fazer as operações, fica à vontade, certo? Aqui não vai ser o
porque eu vou fazer, não vou perder tempo, foi só com relação à aplicação da regra. Então eu fiz aqui um pouco mais rápido, um pouquinho mais ligeiro, certo? Quem não ficou atento, quem se perdeu aí, é como se eu considerei o x ao cubo mais 7x ao quadrado menos 1, certo? Então aqui, ó, tudo que está aparecendo aqui é a derivada de u ao cubo. A derivada de u ao cubo, certo? E a derivada do u, que seria o u', é o que vem aparecer aqui depois. Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Derivada de mais 7x ao quadrado, 2 décimos multiplicando, fica 2 vezes 7, 14. X elevado a 2 menos 1 seria 1. Então foi isso que aconteceu. Eu apliquei a regra da cadeia dentro da regra do produto, certo? E é assim que as questões vão começando a ganhar um pouco mais de dificuldade, porque a gente vai ter que identificar qual regra utilizar em qual ordem. Tudo bem? Vamos ver aqui a derivada de algumas funções interessantes para a gente poder começar a misturar com a regra da cadeia. Vamos ver um pouquinho sobre funções trigonométricas, derivadas de funções trigonométricas. Vou dar uma pausa aqui, vou copiar, já eu volto com vocês. Derivadas de funções trigonométricas. Vamos aumentar um pouquinho o nosso leque de funções que a gente vai conseguir calcular a derivada delas. Então a gente tem aqui a função seno, função cosseno e a função tangente, certo? Derivada da função seno vai ser a função cosseno de x. Derivada de cosseno de x vai ser menos seno de x. Derivada da tangente de x vai ser secante ao quadrado de x. Essas derivadas, elas são demonstráveis, isso aqui não caiu do céu não. Então, para facilitar um pouco mais o entendimento, eu vou fazer a demonstração de uma delas para vocês verem, tudo bem? A ideia é a seguinte, eu quero demonstrar qual é a derivada da função seno de x. Para fazer demonstrações, eu tenho que utilizar a definição de derivada. Qual é a definição de derivada? F de x menos f de a sobre x menos a é o limite disso quando x tende a a, certo? A gente vai resolver esse limite e vai utilizar o valor que aparecer como resultado para todo a dentro do domínio, que vai servir para o x, certo? Para poder fazer essa demonstração, eu preciso me lembrar de uma fórmula lá da parte de trigonometria, do tempo do primeiro ano do ensino médio de vocês, que é a fórmula de transformação de soma em produto. Então eu tenho uma soma de senos e cossenos, no caso uma subtração, é o que a gente vai precisar aqui, e eu quero transformar essa subtração numa multiplicação. Então seno de P menos o seno de Q, a subtração entre dois senos, isso vai ser igual a 2 vezes o seno de P menos Q sobre 2, vezes o cosseno de P mais Q sobre 2. Isso aqui a gente vê lá no ensino médio. Boa sorte para dar uma revisada aí no material de vocês de ensino médio. E é isso que eu vou precisar para fazer essa demonstração. Porque aparece lá em cima daquele limite uma subtração de senos. Então a minha derivada dessa função f de x, que é a seno, a f de x é a função seno, vai ser o limite quando x tende a a. No lugar de x e a, pensa como se fosse esse P e esse Q, certo? Então, eu vou aplicar exatamente essa fórmula, só que no lugar de P e Q é x e a, respectivamente. Então, é seno de x menos seno de a. Vai ficar 2 vezes o seno de x menos a sobre 2, vezes o cosseno de x mais a sobre 2. Tudo isso dividido por x menos a. Tudo bem? O que é que nós vamos fazer agora? Eu quero deixar o ângulo lá dentro do seno igual ao valor que tem aqui embaixo. Eu vou separar isso, já que é uma multiplicação, eu vou separar isso em dois limites. Limite do produto é o produto dos limites. Então, com a multiplicação para limite, eu posso fazer isso. Derivada não, derivada tem regra. Mas limite eu posso fazer isso. Vai ficar como? Limite de 2 vezes o seno de x menos a sobre 2.
Deixa eu apagar isso aqui. Fazer bonitinho. Dividido por x menos a. Tudo bem? Vezes. Agora eu vou ter aqui outro limite. Quando x tende a do cosseno de x mais a sobre 2. Então vai ficar esses dois limites aqui, certo? Eu vou querer fazer aparecer o mesmo valor que tem ali em cima no seno, dentro da parte do seno, eu quero que apareça embaixo. A gente viu que tem uma estratégia que vai ser a seguinte. Eu vou multiplicar esse x menos a em cima e embaixo por 2. Por que eu vou fazer isso? Para eu fazer uma mudança de variável, eu vou fazer faça x menos a sobre 2 igual a um certo u. Não confunda mudança de variável com regra da cadeia. Isso aqui é limite, viu? Isso aqui é limite. Então, eu tenho que analisar o que acontece quando x se aproxima de a. Quando x se aproxima de a, nós vamos ter que o u, ele vai se aproximar de quem? Olha quem é a expressão do u. O u é x menos a sobre 2. Mas o x está se aproximando de a. Então, onde tem x, eu estou indo para a. Então, dessa forma, quando x se aproxima de a, ao fazer a mudança de variável, o meu u vai se aproximar de a menos a. O meu u, ele tende a 0. Vou colocar aqui embaixo. O meu u, ele tende a 0. Então, quando eu fizer a mudança de variável, vai ficar o seguinte. Limite. Quando u, não mais x, agora é u, tende a 0. Quem vai ficar aqui? Esse 2 eu vou colocar do lado de fora. 2, que é uma constante, multiplicando o limite, pula fora do limite. Esse 2 vem para fora. E esse 2 de baixo, ele vem para fora também. O de cima vem para cá para cima. O de baixo vem para cá para baixo. E eu vou ficar com seno de x menos a sobre 2 ao seno de u. É a minha variável que eu mudei. Dividido por x menos a sobre 2, que também é u. Então, aparece o u em cima e aparece o u embaixo. Está aqui o meu limite. Vezes o limite do cosseno. Quando x tende a a, aí não tem determinação. Eu posso substituir logo. Calcular esse limite. Vai ficar o cosseno de a mais a sobre 2. Simplifico esse 2 com esse 2. Limite de seno de u sobre u. Quando u tende a 0, isso aqui é o limite fundamental da trigonometria. Esse cara vale 1. Vai ficar 1 vezes o cosseno de 2a sobre 2. Simplificando 2 de cima com 2 de baixo, isso aí vai dar o cosseno de a para todo a pertencente ao domínio. Domínio é o conjunto dos reais. Logo, cheguei que vai ser cosseno de a derivada de x, a derivada da função f de x. Quando x tende ao ponto A, sendo que a minha função é seno de x, a derivada disso vai ser o cosseno de a. Como serve para todo a, eu vou ter que a derivada da função f de x para todo x vai ser cosseno de x. Então, eu usei a derivada, fiz essa mudança de variável e cheguei no limite fundamental trigonométrico. Tudo bem? Se você quiser fazer a demonstração do cosseno também, boa sorte. Mesma estratégia, só que você vai usar essa outra transformação aqui. Para calcular a derivada da função cosseno, você vai ter que fazer pela definição limite quando x tende a a de cosseno de x menos cosseno de a sobre x menos a. E vai lembrar desta transformação de soma em produto aqui, ó. É essa que você vai usar. Então, tentem fazer aí, certo? Esse aqui é um exercício bacana para ver se você está afiado com transformações trigonométricas. Tudo bem? Caso você não esteja, a gente vai precisar de estar bem afiadinho, que vão aparecer alguns problemas envolvendo trigonometria mais lá na frente. Então, para quem está copiando, está aqui a parte da demonstração
da derivada da função seno. Vou passar aqui devagarinho, é só ir pausando o vídeo. Tudo bem? Vamos lá para a próxima parte. Já a derivada da função tangente de x, a sua demonstração ela é bem interessante, porque eu posso usar as derivadas que eu já conheci agora há pouco para calcular a derivada da tangente. Lembrando, ajuda. O equipamento tem seus problemas também. Lembre-se que a tangente de um ângulo, tangente de x, é igual ao seno de x dividido pelo cosseno de x. Então eu posso usar isso aqui e quando for calcular a derivada da tangente eu não preciso usar a definição. Eu posso utilizar, por exemplo, a regra do quociente. Então calcular a derivada da função f de x, basta eu derivar seno de x dividido por cosseno de x. Então é um exercício bacana aqui, vamos fazer para a gente ver o que acontece. Derivada desses camaradas vai ficar como? Regra do quadrado não, aqui é derivada, ó. Vou derivar, certo? É linha. Tá aqui a linhazinha. Então vai ficar como? Derivada do quociente, a derivada da primeira, derivada da seno de x, vezes a segunda, que é cosseno de x, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, eu estou só armando. Tudo isso dividido pela segunda função, que é a cosseno de x, ao quadrado. Derivada da seno, a gente acabou de ver que vai dar cosseno de x, vezes cosseno de x, menos seno de x, vezes a derivada da cosseno, então nós também vimos agora há pouco que vai ser menos seno de x. Demonstrem, certo? Essa derivada aqui é bom que vocês demonstrem. Qualquer coisa vocês vão ver que a diferença vai ser só no sinal. Tudo isso dividido por cosseno ao quadrado de x. Para quem estudou trigonometria bem a fundo, deve se lembrar que tem uma forma de escrever cosseno e seno ao quadrado. A gente coloca o quadrado aqui antes, ó. Não precisa ficar usando parênteses. Então, em cima eu tenho cosseno de x vezes cosseno de x, é a mesma coisa que cosseno ao quadrado de x. Menos com menos mais, a gente vai estar multiplicando menos seno de x multiplicado por menos seno de x, então fica mais seno ao quadrado de x, dividido por cosseno ao quadrado de x. Lembre-se lá do teorema fundamental da trigonometria, que é o que vai aparecer exatamente aqui em cima. Aqui em cima nós vamos ter seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. A ordem das parcelas não altera o valor da soma final. Então tudo isso aqui Isso aqui vai ser a relação fundamental da trigonometria. Essa relação fundamental da trigonometria diz que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, isso é igual a 1. Então fica 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. Gente, o inverso do cosseno, isso aí vai ser a secante. Como está ao quadrado, secante ao quadrado de x. Então essa aqui é a demonstração da derivada da tangente. Pode ser feito dessa forma, sem precisar usar a definição. Vamos fazer o seguinte, eu vou acabar colocando agora as outras funções trigonométricas, as outras relações trigonométricas que a gente também pode trabalhar, certo? E as suas respectivas derivadas. Já já eu volto. Bem, então nós temos também outras relações trigonométricas, não sei como é que vocês estão afiados ou não. Vamos dar uma relembradazinha. Nós temos a secante, que a gente viu agora há pouco, que ela é o inverso da função cosseno, é 1 sobre cosseno de x. A cossecante é 1 sobre a função seno de x. E a cotangente é 1 sobre a função tangente. 1 sobre tangente de x. Então nós temos essas outras três relações trigonométricas,
que elas também têm as suas derivadas. Tudo bem? Derivada da função secante, f'. Derivada da secante é secante de x vezes tangente de x. Derivada da função cossecante de x é menos cossecante de x vezes a cotangente de x. Derivada da função cotangente de x é menos a cossecante ao quadrado de x. As demonstrações dessas derivadas seguem a mesma ideia da demonstração da derivada da função tangente. É só você usar as definições por meio das razões e aplicar a regra do quociente. No caso da secante, a derivada de cima é 1, a derivada de baixo é cosseno de x. Na cossecante, a derivada de cima, a função de cima é 1, a de baixo é a seno de x. E a cotangente, você pode aplicar a mesma regra usando 1 em cima e a tangente como sendo a de baixo. Aplica a regra do quociente, você vai chegar nesses valores de derivada que a gente tem ali embaixo. Agora está aumentando ainda mais a quantidade de derivadas que nós temos. A gente pode misturar tudo, regra do produto, regra do quociente, regra da cadeia com essas funções trigonométricas aí. Vamos treinar um pouco essas derivadas para ver o que, é que a gente consegue resolver. Vou preparar aqui alguns exercícios. Preparei aqui alguns exercícios para a gente treinar, certo? Vamos lá, encontrar a derivada das funções. Item A, f de x igual a cosseno de 5x ao cubo. Não sei se vocês estão percebendo, aqui a gente tem uma expressão dentro da função cosseno. Então aqui é uma característica de uma função dentro da outra. A gente vai usar aqui a regra da cadeia. Então a gente vai fazer, faça u igual a 5x ao cubo. Quem vai ser o meu u'? Então, aplicar a derivada desse 5x ao cubo aqui. O 3 multiplicando, fica 5 vezes 3. Deixa eu ajeitar aqui que ficou meio feioso. 5 vezes 3 vezes x elevado a 3 menos 1. Diminui um valor do expoente. Então, 5 vezes 3 dá 15. X elevado ao quadrado. Guarda isso aqui. Quando eu for derivar a minha função f de x, eu não vou derivar ainda, vou só repetir. A minha f de x é o cosseno de u. Então, é regra da cadeia, certo? Que a gente utiliza aqui. F de x igual a cosseno de u. U não é a minha variável da questão. Então, para a gente poder escrever isso aqui, vai ficar como? F' de x igual a derivada do cosseno de u. Quem é a derivada do cosseno de u? Eu vou armar aqui, não vou derivar. Cosseno de u, a gente deriva já já. Vezes a derivada da função u. Esse u aí é uma função. Então, deriva ela, certo? Meio feioso aqui esse x. F' de x. Como é que vai ficar isso? Quem é a derivada da função cosseno? É menos seno. Só que é menos seno de u. Eu vou substituir. Quem é que vai ser esse u? É 5x ao cubo. Derivada do cosseno é menos o seno. Vezes, agora que eu vou colocar a derivada do u, que a gente calculou lá em cima. Quem vai ser a derivada desse u? É 15x ao quadrado. Então, se você quiser organizar, f' de x aqui vai ser menos, botar o 15x ao quadrado na frente, vezes o seno de 5x ao cubo. Tudo bem? Letra B. Seno de 1 sobre x. Mais uma vez, nós temos aqui regra da cadeia, certo? Então, como é que a gente vai fazer? Tudo aqui está dentro do parênteses, eu vou chamar de u. Faça u igual a 1 sobre x. Para quem é meio perdido, você pode ver esse 1 sobre x, não precisa fazer regra do quociente, não. Você pode tentar, por exemplo, fazer a regra da potência da seguinte forma. Veja, o mesmo u, não derivei ainda, como sendo x elevado a menos 1. Dessa forma, quem vai ser a derivada desse u? Aplicando a regra da potência, o menos 1 multiplicando, e fica x elevado ao seu expoente, que já tinha, menos 1 unidade.
Então vai ficar isso aqui. Deixa eu ajeitar esse x que ficou pequenininho. Vai ficar isso aqui. Então, o meu u' vai ficar menos 1 vezes. Então, vai ficar menos x elevado a menos 2. Se você organizar isso, o u' você já calcula, vai ficar menos 1 sobre o expoente negativo, x vai lá para baixo, x ao quadrado. É isso que você vai usar no seu u'. Então, a sua função y ainda é a função y. Não derivei ainda. Deixa eu separar aqui os dois. Vai ser seno de u. O u é 1 sobre x. O u é 1 sobre x. Então, quem vai ser y'? É a derivada da seno de u vezes a derivada de u. Quem é a derivada do seno? A gente já viu hoje. Cosseno de u vezes u'. Agora eu vou substituir. Se você acha melhor, deixa para substituir tudo que for u de uma vez. Então fica y' igual ao cosseno. No lugar do u eu vou colocar 1 sobre x. O u é 1 sobre x. Isso aqui tudinho aqui é que é o u, viu? O u' foi que a gente viu aqui agora há pouco. E vai dar menos 1 sobre x ao quadrado. Não misturam as duas coisas. Só para organizar, para não ficar misturado, é menos 1 sobre x ao quadrado vezes o cosseno de 1 sobre x. Tudo bem? Então, não confunda. Isso aqui é o cosseno de um ângulo vezes essa outra função aqui. Onde o meu ângulo é uma função 1 sobre x. Acho que nesse finalzinho aqui fica menos confuso. Tudo bem? Vamos fazer mais alguns exercícios ainda desse assunto para a gente treinar. Deixa eu preparar mais alguns. Pronto, aqui mais 2 exemplos para a gente poder treinar. Certo? Essa parte de derivada. Letra C. Como é que a gente vai derivar essa função? Aqui nós temos uma soma de funções. Então a gente viu que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então vai ser 3 vezes tangente de x. Derivar 3 vezes tangente de x, o 3 é uma constante, tá? Vai ficar multiplicando 3 vezes a derivada da tangente de x, é secante ao quadrado de x. Mas, para quem não está entendendo, deixa eu fazer aqui mais separado, mais detalhado. O que é que eu estou fazendo? Como isso é uma soma, eu vou derivar tangente de 3 vezes tangente de x primeiro e vou somar com a derivada da cossecante ao quadrado de x. Então eu derivo um, aí somo com a derivada da outra. A ideia é essa. Então vamos voltar para onde a gente estava. Derivada dessa função y vai ser igual, de novo, 3 é constante, repete. Derivada da tangente é a secante ao quadrado de x, mais derivada da cossecante ao quadrado de x, aqui a gente vai ter que usar a regra da cadeia. Repare que é como se eu tivesse uma função trigonométrica elevada ao quadrado. Então, nessa parte aqui, nós vamos considerar como sendo a cossecante de x como sendo u. Então, vamos ver se a gente consegue fazer sem ter que escrever separado a nossa mudança de variável. Pensa como se essa cossecante ajuda, equipamento, ajuda. Aqui, ó. Cossecante de x como se fosse u. Então, o que é que eu estou derivando? Eu estou derivando u ao quadrado. Quem vai ser a derivada de u ao quadrado? Vai ser 2 vezes u vezes a derivada do u. Só que quem é u? Eu não fiz a mudança, não escrevi a mudança de variável. Então, vai ficar o 2. A ideia do 2 desce multiplicando. Aí vai ficar cossecante de x. Então, aqui é como se fosse 2 vezes o meu u. Então, isso aqui é como se fosse
u ao quadrado. Ó. Isso aqui tudo é u ao quadrado. Cossecante de x é u. Então, quem é a derivada de u ao quadrado? O 2 multiplicando vezes u. E o u é a cossecante de x. Sendo que eu quero derivar também... Mudar aqui a cor para ficar tudo da mesma cor. Sendo que eu tenho que fazer a derivada desse u. Quem é a derivada? Quem é o u? U é a cossecante de x. Pronto, eu deixei armado aqui a derivada que eu vou já calcular. Então, meu y' vai ser igual a 3 vezes a secante ao quadrado de x, mais 2 vezes a cossecante de x, vezes quem é a derivada da cossecante de x. Isso aqui vai ser menos cossecante vezes a cotangente de x. Então, a gente pode organizar isso aqui e vai ficar y' é igual a 3 vezes a secante ao quadrado de x, mais com menos, cossecante, no caso 2, vezes a cossecante. Cossecante de x vezes cossecante de x, dá cossecante ao quadrado de x, vezes a cotangente de x. Então, a gente só fez organizar aqui e encerrou essa nossa derivada. Não vai dar espaço ali para fazer a letra D. Então, eu vou pegar esta letra D. Vamos puxar aqui mais para baixo. Vamos usar aqui da tecnologia a nosso favor, ver se dá certo. Pronto. Quem quiser copiar a letra C, dá uma pausa aí. Certo? Agora eu vou descer para a gente fazer a letra D. Como que nós vamos fazer essa letra D agora? São quociente, isso é uma divisão. Então, eu vou aplicar a regra do quociente. Aqui vai ficar y igual a derivada da primeira, y'. Quero derivar logo. Então, vai ficar derivada da primeira, secante de x, eu vou derivar, vezes a segunda, que é 1 menos a cotangente de x. Só organizar que não tem erro. Menos, aplicando a regra do quociente. Aí, a primeira é a secante de x, a primeira é a de cima. Vezes, agora a derivada da segunda, que é a de baixo. 1 menos cotangente de x. Isso aqui vai ficar, ó, derivada. Tudo isso dividido por 1 menos a cotangente de x ao quadrado. É isso que a gente vai ter. Vamos calcular essas derivadas, que está faltando calcular. Não pode entregar assim, não. Tem que derivar. Então, calculando essa derivada, vai ficar como? Derivada da secante, a gente vai ter que vai ser secante de x vezes tangente de x. Tudo isso vezes 1 menos a cotangente de x menos secante de x vezes... Aqui a gente tem que derivar 1 menos a cotangente de x. Derivada da subtração, você vai derivar individualmente cada um. Derivada de 1 é constante, é 0. Derivada de menos cotangente de x, presta atenção, é menos cotangente de x. Então, tem esse menos que já aparece aí, eu vou colocar. E a derivada da cotangente de x é menos cossecante ao quadrado de x. Então, ficar atento que tem o menos que já aparece na questão. Esse menos vem bem para cá. E tem o menos que é da derivada da cotangente, que é menos cossecante ao quadrado de x. Cuidado para não errar o sinal, cuidado. Tudo isso dividido por 1 menos a cotangente de x ao quadrado. Vamos continuando. Se a gente multiplicar esses camaradas, eu vou ter y' é igual a secante de x vezes tangente de x. Tudo isso aqui vezes 1. Depois isso aqui vezes a cotangente de x. Vai ficar secante de x vezes a tangente de x, né? Vezes 1. Então é ela mesma. Menos, agora fica secante de x vezes tangente de x vezes cotangente de x. Isso aí vai dar 1, certo? Para quem não sabe, a tangente, a gente viu agora há pouco, é seno de x sobre o cosseno de x. A cotangente é o inverso. A cotangente é o cosseno de x sobre o seno de x. Então, esses caras vão se cancelar quando eu estiver multiplicando um pelo outro, certo? Deixa aí guardado que já já a gente cancela eles.
No próximo, eu vou ficar... Olha só o jogo dos sinais. Eu tenho um menos que vem da secante de x. Tem outro menos no meio do caminho. E um menos da cossecante ao quadrado de x. Então, quando eu olho para todos os sinais, é menos com menos mais. Com o outro menos, menos. Então, esses três sinais, quando eu faço o estudo do sinal, vai ficar menos secante de x vezes a cossecante ao quadrado de x. Tudo isso dividido por 1 menos a cotangente de x ao quadrado. Fazendo as devidas simplificações, o meu y' vai ser igual a secante de x vezes tangente. Eu posso colocar secante em evidência. Vai ficar secante de x que multiplica. Aqui a gente tem tangente de x. Secante está fora multiplicando. A gente vai ter menos cossecante ao quadrado de x. Eu botei para ser o segundo termo. Menos 1. Tudo isso dividido por 1 menos a cotangente de x ao quadrado. Então aqui foi o nosso outro exemplo, que a gente misturou aí a regra do quociente. Foi? Copie aí, pause quem quiser. E a gente vai encerrar essa aula por aqui. Tudo bem? Até mais. Tchau, tchau.